Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o EduTrader e nesse vídeo daremos continuidade ao nosso treinamento. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um tema muito importante, tá? Que é a respeito de marcações. E vamos fazer, no caso aqui, já alguns exemplos práticos de como iremos realizar aqui as nossas primeiras marcações, né? Utilizando o gráfico. Para isso, o que nós vamos fazer? Antes de iniciarmos aqui as nossas primeiras marcações, é necessário que seja entendido também, de fato, ali, como que o preço, de fato, ele se movimenta. Ou seja, como que o gráfico em si, ele faz aqui estes movimentos. Quando a gente olha, basicamente, aqui para o gráfico, a gente observa um movimento, né, que o preço, no caso aqui, ele está fazendo. Ou seja, a gente observa que o preço está movimentando de forma ascendente, descendente, depois ascendente, novamente, depois descendente. Ele sobe novamente, tá? Ele cai e assim ele vai seguindo. Então, sabendo disso, identificando este movimento que o preço está fazendo, a gente vai conseguir definir, tá, alguns pontos, né, importantes neste gráfico, que é onde nós iremos fazer as nossas primeiras marcações. Então, o que acontece? Toda vez que o preço ele chega em uma determinada região e dali ele inverte o seu movimento, nós iremos considerar esses momentos, no caso aí, como as regiões, tá, de suporte, caso esteja na região abaixo, e resistência, caso esteja em uma região acima. Ou seja, toda vez que o preço começar a subir e em dado momento ele encontrar uma região que não conseguir mais subir e começar a cair, nós vamos ter aí basicamente uma região chamada de resistência. Ou seja, o preço ele estava em um movimento de alta, ou seja, subindo, chegou a um determinado ponto, começou a cair. Depois o preço ele começou a subir novamente, chegou novamente em determinado ponto e começou a cair. Então aqui nós temos dois pontos em que o preço, após o movimento de alta, chegou e caiu. Nós temos aqui também chegou e caiu. E quando a gente une esses dois pontos, a gente basicamente identifica aí uma região, né, conhecida como região de resistência. Da mesma forma, quando o preço ele embarca em um movimento de baixo, ou seja, caindo, ele volta fazendo seus movimentos e sempre caindo, chegou a um determinado ponto, não consegue mais cair e começa a subir, ou seja, inverte o seu movimento, nós temos então aí uma região conhecida como a região de suporte. Ou seja, o preço ele entra no movimento de baixa, fazendo seus movimentos, depois ele chega no ponto, não consegue cair mais e sobe. Chega novamente, não consegue cair mais e sobe. Por que isso acontece? Toda vez que o preço chega em um ponto, no caso caindo, não consegue mais descer, isso caracteriza uma região conhecida como região de suporte. Suporte, basicamente, é uma região do gráfico que segura o preço para que o mesmo não possa cair. Ou seja, essa região serve de apoio para o preço, como um piso na qual o preço ele pula, ele pode bater algumas vezes ali, porém ele não cai, porque encontra ali um ponto firme, uma região firme que faz ele mudar a sua direção. Então, basicamente, nós temos essa região, tá? Região de suporte, e temos também a região acima, tá? Que é uma região de resistência. O que é a região de resistência? Uma região que toda vez que o preço ele chega nela novamente, ele volta a cair. Então, ele chega nela e volta a cair. E assim como a região de suporte abaixo, a região de resistência em cima, a sua força será medida de acordo com a quantidade de vezes que essa região ela está sendo respeitada. O que é ser respeitada? Chegar neste ponto e inverter a sua direção. Então, nós temos regiões aqui de resistência e temos abaixo regiões, tá, de suporte. Então, a resistência sempre vai ser acima e região de suporte sempre vai ser abaixo. Então, sabendo disso,
Para ficar aqui bem didático, o que nós vamos fazer então? Vamos ter o nosso primeiro exercício, a nossa primeira tarefa, que vai ser identificar, no caso, abrir aqui um gráfico, né? Você pode escolher aí o que você quiser, e após fazer essa escolha do gráfico, nós vamos visualmente identificar ali no gráfico alguns pontos, tá? Em que o preço está fazendo este movimento que vimos anteriormente, ou seja, nós vamos identificar alguns pontos em que o preço ele estava seguindo a direção e chegando nessa direção ele começou a inverter o seu movimento, mudando no caso de direção. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui a nossa ferramenta, tá? Abrir uma ferramenta, os menus de ferramentas gráficas. Vamos selecionar aqui a ferramenta linha horizontal e através dessa ferramenta nós vamos marcar aqui alguns pontos em que o preço ele chegou e inverteu sua posição. Então, identifiquei aqui o primeiro ponto, identifiquei um ponto aqui mais acima. Aqui já identificamos um outro ponto aqui mais acima. Ou seja, todos os pontos em que o preço, a gente observar que o preço chegou nela, mudou de direção, a gente marca. Uma dica, tá? Toda vez que clicarmos aqui nesta linha, irá aparecer essa bolinha. Clicando na bolinha, a gente consegue movimentar ela livremente de cima para baixo. Outra dica importante é que ao selecionar também aqui a bolinha, será exibido aqui este menu, tá? Menu de ferramentas da linha específica. E a gente pode estar utilizando aqui essa função clonar, tá? Dessa forma a gente conseguirá criar linhas aí mais facilmente, apenas clonando as linhas anteriores. Então, basicamente é isso que nós vamos fazer, tá? Nesse exercício, tá? Que é marcar pontos em que o preço está respeitando. Então, tudo que estiver abaixo, a gente vai chamar de suporte, o que estiver acima, nós vamos chamar de resistência. Então, visualmente, fizemos aqui algumas marcações, tá? Vou fazer aqui só mais uma. Vou clonar aqui, ó, a linha. Vou fazer aqui somente essas marcações. E vamos definir o seguinte, então. Primeiro ponto aqui, deixa eu pegar aqui outra ferramenta. Encontrei aqui essa região. O preço ele vinha em movimento de baixa. Chegou aqui, o preço segurou e voltou a subir. Aqui atrás, o preço ele chegou, começou a subir, chegou nesta região, encontrou a resistência, caiu. Novamente, chegou, encontrou a resistência, caiu. Chegou aqui, encontrou essa região, subiu. Chegou aqui, encontrou a região, caiu. Chegou aqui, novamente, encontrou essa região, caiu. E aqui, aparentemente, ele está começando aqui um processo de respeitar, no caso aqui, essa região também. Lembrando que não necessariamente vai ser uma linha específica, e sim regiões, tá? Então, ele pode chegar, por exemplo, em determinada região, subir um pouco acima e voltar a cair. Nós tivemos aqui este exemplo do nosso gráfico aqui, ó. O preço, vou tentar dar um zoom aqui, fica melhor para ver. O preço ele chegou nessa determinada região, passou um pouco dela, ó lá, passou um pouquinho, porém, respeitou e voltou a descer. É importante saber disso, porque não vai ser porque você colocou uma linha ali no gráfico, o preço vai bater, vai obedecer a linha e vai cair. Então, com base nesse princípio, nós temos aqui nossa primeira tarefa, nosso primeiro exercício, que é identificar estes pontos, tá? Inicialmente de suporte e resistência. Então, só para frisar bem, região de suporte é uma região do gráfico que segura o preço, ou seja, toda a região em que o preço ele vai chegar ali, em um determinado momento ele vai voltar a subir, vai inverter o seu movimento. Se é de baixo, inverte para alta, se é de alta, inverte para baixo. E região de resistência é onde o preço ele vai chegar, vai encontrar uma resistência, vai cair, ou seja, subiu, bateu, caiu, subiu, bateu, caiu, caracterizando a região de resistência. Então, nossa primeira tarefa vai ser identificar no gráfico essas regiões, marcar essas regiões com linhas e depois de realizar essas tarefas, nós vamos seguir então para a próxima aula. Então, te aguardo aí na próxima aula
Lembrando, faça todos os exercícios está proposto, porque somente assim você irá fixar bem aí o que está sendo ensinado aqui nessas aulas. Então, até breve e até o próximo vídeo.